entre amigos. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar, queridos? Deus Santo, o Senhor tem uma mensagem para corações, e que eu não seja o empecilho para essa mensagem, e que nem os corações que necessitam desta mensagem possam colocar barreiras, mas antes, Senhor, fala conosco. Tem gente em casa, Senhor, precisando ouvir isso, tem gente aqui precisando ouvir isso. Para alguns, Senhor, essa será uma mensagem para anotar e para usar em um outro dia, mas para outros, ó Deus, esta mensagem é urgente. Então fala conosco, pela Tua bondade, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o profeta Ezequiel, ao ter esta visão, ele não só tem uma visão, mas ele tem também a interpretação dada pelo próprio Deus, e isso é muito bom, sobretudo para nós que pregamos, quando Jesus conta uma parábola e ele explica a parábola
quando Deus dá uma visão e Ele mesmo interpreta a visão, porque isso nos dá segurança para saber exatamente do que se trata. Então essa aqui é uma visão espetacular, é algo que faz parte até do estilo do próprio profeta Ezequiel, que por muitos foi tido como louco, e alguns acusam até, ou dizem que Ezequiel era esquizofrênico, porque as suas visões e a forma com que Deus falava com ele era algo assim sensacional e muito cheio de imagens, cheio de símbolos. Mas Deus tem um particular para cada pessoa. Quando Deus busca Moisés, Deus fala com ele por meio de uma sarça. Quando Deus anima a Elias, Deus fala com ele do fundo de uma caverna. Quando Deus fala com outros homens, Deus aplica outras formas. E Deus sabe exatamente como alcançar o coração e como se fazer entender aqueles a quem Ele quer falar. E essa é uma dessas visões do profeta Ezequiel. O povo de Israel tinha sido levado ao cativeiro. Esse é o cativeiro babilônico, esse é o povo de Judá. Eles foram levados e esse cativeiro, eles foram sendo levados para o cativeiro de forma parcelada. Primeiro os caldeus levam as riquezas do povo de Israel. Depois leva a nobreza do povo de Israel. E por último, leva a grande massa do povo de Israel, destruindo os muros de Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém e deixando na cidade só aqueles mais pobres, aqueles que tinham um mínimo de cultura para que eles ficassem ali apenas para cultivar a terra. E o povo então vai para lá e passa a viver um tempo de angústia. Passa a viver um tempo em que eles vão perdendo a esperança. Então, nós temos no passado um povo vivendo um momento maravilhoso. Alguns salmos, chamados de salmos de ramagem, ou cântico dos degraus, por exemplo, são cânticos que o povo ia alegre cantando para o templo. Quando nós lemos salmos do tipo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos que declaram a grandeza de Deus, dizendo, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei em teus altares, Senhor, lugar para mim, Senhor meu e Deus meu. Então houve esse momento em Israel, onde eles estavam felizes, onde eles estavam em paz, onde eles eram uma nação soberana, onde eles faziam as suas festas, eles iam para o templo, eles adoravam a Deus. Este era o momento feliz de Israel. Mas o povo de Israel se afastou de Deus. É bem verdade que nem todos, mas uma grande maioria, e sobretudo os líderes de Israel, se afastaram de Deus, e isso trouxe consequências danosas. A pior delas, o cativeiro babilônico. Eles foram levados para longe do seu templo, eles foram levados para longe do seu povo, levados para longe da sua terra, subjugados por um povo de outra cultura, tendo que conviver com a adoração de outros deuses, ainda que relutando para não adorar a outros deuses, mas convivendo com uma cultura que não era a cultura do seu Deus. E à medida que o tempo ia passando, e esse cativeiro levou 70 anos, e à medida que o tempo ia passando, a esperança ia indo embora. Então esse povo que no passado era uma nação poderosa, é comparado aqui a um exército de homens completos, de pé, firmes. Assim era a nação de Israel. Mas ao ser levada ao cativeiro e ser tirada da sua terra, ter perdido as suas festas, o seu lugar no templo, eles vão se perdendo, e eles vão se entristecendo, e eles vão se abatendo, e eles vão perdendo a esperança.
E então eles se sentem como ossos sequíssimos. O que Deus está fazendo aqui é colocando o estado emocional de Israel, é colocando o estado de ânimo de Israel, bem como o que eles são externamente, mas eles só são externamente aqui o reflexo daquilo que eles são internamente. E internamente eles se sentem assim, quebrados, secos, sequíssimos. Então Deus vem, se manifesta em visão a Ezequiel e mostra para Ezequiel como anda o coração, a vida e o estado geral do povo de Israel. Um vale de ossos secos, uma situação humanamente irreversível. Não se trata de um monte de gente morta, porque já havia naquele tempo histórias como a filha da viúva, que Eliseu trouxe a vida de volta. Alguns casos de homens que morreram e ressuscitaram já no Antigo Testamento. Então, pensar em um corpo morto, ainda há uma certa esperança de ressurreição, porque isso já aconteceu. Mas o quadro aqui é pior. É um grupo de gente que morreu há muito tempo e que ficou ali há muito tempo, de forma que o cadáver se secou, já não há mais pele, já não há mais carne, já não há mais tendões, e os ossos estão sequíssimos, diz a Escritura. Esse é o estado do coração do povo de Israel naquele momento. Então Deus se aproxima de Ezequiel e diz: Ezequiel, tem jeito para isso? Podem esses ossos voltar à vida? A resposta de Ezequiel é: Senhor, Tu sabes. Então a primeira afirmação que eu quero fazer a você nessa noite, que me ouve aqui, que me ouve em casa, é: a nossa esperança vem de Deus. A sua esperança para aquilo que é difícil, para aquilo que para você parece ser um vale de ossos secos, devido à dificuldade, e eu me refiro aqui a dificuldades em várias áreas. Aquele casamento que, como Israel, teve um momento maravilhoso, mas agora vive um momento de sequidão, um momento de falta de esperança. Talvez isso reflita para alguém que me ouve hoje o passado, entrando em uma igreja, um pastor à frente, celebrando um casamento, mas hoje há briga, há desentendimento, há todos os dias uma fala de separação. E talvez você diga: eu olho para o meu casamento e não tenho esperança. Já foi bom, já foi festa, já foi alegre, mas hoje é como um vale de ossos secos. É para você que eu prego hoje. O Senhor é a sua esperança. Para você que já foi tão vigoroso espiritualmente, para você que foi tão envolvido, que tinha prazer nas coisas do Senhor, que não via a hora de chegar uma quarta-feira para adorar a Deus, um domingo para estar com os irmãos, mas hoje não tem força, não tem ânimo para estar junto com os irmãos, ou para estar acompanhando um culto pela internet na íntegra, vivendo e se dedicando àquilo. Parece que o céu se tornou de bronze para você, você já não ouve mais a voz do Senhor, mas você consegue se lembrar de um passado, talvez não tão distante, onde você tinha alegria nas coisas do Senhor, e você fica pensando: será que um dia eu vou voltar a sentir aquilo que eu senti no passado, a viver o que eu vivi no passado? Eu acho que não, eu não tenho mais esperança. Talvez a sua vida espiritual esteja como um vale de ossos secos. Então essa mensagem é para você. É para você que em qualquer área da sua vida, enquanto você me ouve, você é remetido a pensar: em tal área da minha vida eu não tenho mais esperança. Para Israel,
ser uma nação forte, voltar a cantar com o povo indo em direção da casa de Deus, cantando e celebrando, louvando ao Senhor. Para eles era algo que ficou no passado. Talvez muita gente, em função de uma pandemia, pensando naquilo que nós chamamos de o antigo normal, esteja triste em casa dizendo: será que nós vamos poder voltar a nos abraçar, a cantar juntos, a dar as mãos? Talvez, se você está hoje sem esperança, eu venho hoje para lhe dizer: o Senhor é a nossa esperança, é nele que nós confiamos, é nele que nós devemos depositar a nossa confiança, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O estado do coração de Israel pode ser visto em um salmo que retrata esse momento. Leia aí, Salmo de número 137. Porque o Salmo de número 137 mostra, revela-nos o coração do povo de Israel nesse exato ponto da história. Diz assim, Salmo 137: à margem do rio da Babilônia, nos assentamos, ou nos assentávamos, e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico ou canto ao Senhor em terra estranha? Esse Salmo 137 foi composto exatamente nesse momento histórico de cativeiro, às margens do rio da Babilônia, provavelmente o rio Quebar, onde o povo estava ali, longe da sua terra, e eles, lembrando do passado, choravam. Pegaram as suas harpas, os seus instrumentos musicais, perderam o prazer de cantar, perderam o prazer de fazer festa, perderam o prazer de exaltar a Deus, não sentiam motivos. Como podemos cantar, como podemos fazer festa em um momento tão ruim da nossa vida? E ainda tinham que aguentar os inimigos, aqueles que os levaram cativos, dizendo: cante um daqueles salmos que vocês cantavam quando vocês estavam em Jerusalém, cante uma música daquelas que vocês cantavam. E eles diziam: não, nós já penduramos as nossas harpas. Como é que podemos cantar estando em um estado de espírito desse? Esse é o momento. É por isso, irmão, que eu fiz questão de dizer que eu tenho um sermão para todos, mas uma mensagem para alguns. Anote o sermão, se a mensagem não é para você, um dia ela pode lhe servir. Mas se a mensagem é para você, eu quero que você na sua casa vá dormir hoje com essa certeza: Deus é a nossa esperança. Nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos do momento que estamos vivendo, nós não dependemos de nós mesmos, nós precisamos depender apenas do Senhor, porque esse mesmo Deus que revela o coração e o estado emocional, bem como da estrutura geral de Israel, o que ele está dizendo para Ezequiel aqui é: eu vou restaurar, eu vou fazer algo tremendo na vida de vocês, eu vou fazer algo impossível na vida de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu vou iniciar um processo de mudança, de transformação. Eu trarei de volta a esperança a vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa é a promessa de Deus.
o Deus que mostra, que conhece muito bem, conhece intimamente o povo de Israel, bem como Deus conhece a você e sonda o teu coração. Assim como o sofrimento de Israel não estava distante dos olhos de Deus, Deus não estava longe do povo, Deus sabia, Deus estava agindo e Deus tinha um plano. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, a diferença é que Jeremias profetiza de longe e Ezequiel está lá dentro. Ezequiel é um dos que se sentam à beira do rio Quebar e choram também. Ezequiel também estava no cativeiro, mas nós podemos ouvir através do próprio profeta Jeremias, contemporâneo, que profetiza na mesma época, dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Vocês vão me invocar, vocês vão passar a me buscar e eu ouvirei a vocês. É esse Deus que restaura, esse Deus que faz o impossível, esse Deus que diz a mim e a você que quer fazer e que nos chama para nos submetermos a Ele e ao seu querer. Então, algumas rápidas lições dentro dessa visão que a gente pode aprender do processo de Deus por meio da experiência e da visão do profeta Ezequiel. Primeiro, aprenda a submeter-se à vontade e ao senhorio do Senhor. Deus mostra uma situação a Ezequiel e pergunta a Ezequiel: podem esses ossos voltarem a viver? Há uma resposta humana para isso, irmão. A resposta humana é impossível. Jamais, Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na história nunca se ouviu falar de algo igual. Humanamente, essa é a resposta. Mas a resposta de Ezequiel é uma resposta prudente. É uma resposta de quem, ainda que esteja chorando, ainda que esteja sem esperança, consegue entender quem é que está lhe fazendo essa pergunta. E ele responde dizendo: tu sabes, Senhor. Dizendo: Senhor, tu sabes. O que ele está dizendo é o seguinte: se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres, é possível. Humanamente é impossível, mas se o Senhor quiser, Deus, tudo é possível. Pode, Senhor, humanamente não. Sabe, irmãos, eu tenho tido essa experiência, eu acompanhando alguns casais, acompanhando algumas pessoas, conversando com gente que estava desmotivada, e eu cheguei à conclusão, em alguns momentos, conversando com a minha esposa em casa, falando a respeito de certo casal, dizendo: olha, meu amor, não tem mais jeito, aquele casal ali, só um milagre. E não é que o milagre aconteceu, não é que Deus ressuscitou os ossos secos e aquele casal voltou a ser bênção. Sabe, gente que você viu na igreja e que de repente essa pessoa se afastou e você encontra com essa pessoa e você olha para ela e vai conversar com o pai e com a mãe e diz: sabe, meu filho se afastou, está bebendo, está usando droga, está longe do caminho do Senhor, eu não tenho mais esperança para o meu filho. E você olha e você diz: realmente, humanamente é impossível. Mas em um belo momento o Senhor vem, pega aquela pessoa, transforma, dá um banho de misericórdia, perdoa os pecados e levanta aquela pessoa. Ou aquela pessoa que você olha e diz: essa pessoa jamais vai se converter. E um belo dia você entra na igreja e ela está ao seu lado, chorando na presença de Deus. É possível, Ezequiel. Aprenda, querido, a olhar o mundo com os olhos do Senhor.
Aprenda a submeter-se à vontade do Senhor. Pode ser impossível para você. Permita-me usar clichê. Irmãos, eu não gosto muito de usar clichês em minhas mensagens, mas eu preciso usar clichês nesse momento. A última palavra não vem do médico. A última palavra não vem do advogado. A última palavra não vem da esposa ou do esposo. A última palavra não vem do homem. Quando o homem diz não tem jeito, Deus pode estar dizendo sim, tem jeito, não há impossível para mim. Ainda que os ossos estejam sequíssimos, Deus é poderoso para fazer mais do que nós imaginamos, mais do que você pode pensar, irmão. Deus pode fazer. A segunda coisa que eu preciso compartilhar com vocês aqui é que nós precisamos entender que há um processo, não é do nosso jeito, e muitas vezes nós atrasamos aquilo que Deus tem para fazer, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos convencer a pessoa, nós queremos trazer os filhos para a igreja, nós queremos dar um jeito de salvar, nós mesmos salvar o casamento, nós queremos nós mesmos dar um jeito de nos avivarmos, mas há um processo, e Deus começa a dizer a Ezequiel qual é o processo. Olha que coisa linda, queridos. Deus diz a Ezequiel passo a passo o que dizer. Não é assim, vou ressuscitar e Ezequiel sai fazendo, sai dizendo, sai agindo, sai tentando resolver. Ezequiel não mergulha na sua visão tentando colar osso com osso. Não, ele espera o comando de Deus, e Deus vai dando ordens, e Ezequiel vai dizendo: profetizei como me disse o Senhor. Versículo 4 do capítulo 37. Disse-me ele: profetiza estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel então repete o que Deus diz. Aí Deus diz: primeiro venham tendões, ele repete, vem a carne, ele repete, vem a pele, ele repete. Ele vai seguindo aquilo que Deus está direcionando. Deus tem as suas formas de fazer, Deus tem o seu tempo, Deus tem um processo, e o que nós precisamos fazer, irmãos, nos submetermos à vontade de Deus, ao tempo de Deus. Nós vamos à presença dEle, nós pedimos a Ele, nós ouvimos a resposta e obedecemos o processo. Às vezes nós falamos, enquanto Deus está mandando a gente calar. Às vezes nós calamos, enquanto Deus quer que nós falemos. Às vezes a gente age, a gente tenta fazer, enquanto Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, agora não é hora de lutar. Tem hora que Deus diz: vai para cima, luta, puxa a sua espada e lute, e esse é o momento de lutar, mas há momento que Deus diz, e às vezes, irmãos, Deus diz coisas que nós não conseguimos entender, do tipo: dê voltas em volta de Jericó. Senhor, eu estou precisando resolver o meu problema, o Senhor manda eu andar. É estar sensível àquilo que Deus quer que você faça. Talvez você que está buscando um avivamento, porque você se sente espiritualmente como um vale de ossos secos. Quem foi que disse para você ficar correndo de um lugar para outro à procura de um avivamento em pessoas e em lugares? Talvez o que Deus está te mandando é ir para o seu quarto, fechar a porta atrás de você e buscar ao Senhor que te ouve em secreto. Quem foi que disse que você vai resolver o problema do seu casamento pedindo para que alguém interceda, fale e explique, dê sermões? Talvez Deus está pedindo para você, ou ordenando você a mudar alguma coisa no seu comportamento.
um processo onde Deus diz, e Ezequiel obedece literalmente. O Senhor disse e ele repetiu. Às vezes a gente pensa que profetizar bênção sobre a gente é dizer aquilo que nós sentimos, é dizer aquilo que nós queremos, é dizer aquilo que nós desejamos. Não é esse o processo. O que é chamado de profecia aqui é dizer aos ossos o que Deus disse para eu dizer. Então, antes de que eu vá até os ossos, primeiro eu vou a Deus. Antes que eu vá ao meu casamento, primeiro eu vou a Deus. Antes que eu vá à minha jornada de trabalho, primeiro eu vou a Deus. Antes que eu vá resolver o problema do meu filho, da minha família, ou o meu problema financeiro, ou seja, qual for o vale de ossos secos que eu tenho que enfrentar, antes de falar a eles, eu paro para ouvir a Deus. Deus, o que eu devo falar, Senhor? Senhor, o que eu devo dizer, como eu devo me conduzir, como eu devo me comportar? Guia-me, Senhor, conduza-me, Senhor, para que eu faça somente aquilo que vai glorificar o Teu nome. É o que Ezequiel faz, segue passo a passo, de forma obediente. Versículo 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Ele não faz aquilo que ele achou que ele tinha que fazer, ele faz aquilo que foi ordenado. Eu concluo dizendo, queridos, que Deus cumpriu o que ele prometeu. 70 anos depois, um outro rei dá contra a Babilônia, e o império medo-persa assume, e sob o poder de Ciro, Israel é enviado de volta para a sua terra. A restauração começa, eles voltam a sonhar, eles podem reconstruir o templo, o muro, eles podem cantar de novo, eles podem fazer festa. Deus cumpre a sua promessa. Mas antes de fazer algo em Israel, ou melhor, antes de fazer algo por Israel, Deus estava fazendo algo em Israel. Antes de Deus fazer algo por você, Deus fará algo em você. A visão do vale de ossos secos, em última instância, aponta para uma restauração nacional, para uma restauração política, mas essa restauração começa lá dentro de cada um deles, porque eles não eram vale de ossos sequíssimos nacionalmente, só politicamente. Eles eram primeiro lá dentro deles vale de ossos secos. A esperança que tinha perecido estava lá dentro. A ausência da esperança era algo que brotava dentro do coração. Então, quando Deus começa a restauração, Deus não começa restaurando o reino para depois restaurar a esperança, para depois restaurar o coração. Deus começa de dentro uma restauração, e essa restauração vem, quem sabe, quando o profeta Jeremias começa a dizer para o povo: olha, já que vocês estão aí na terra, até que vocês sejam trazidos de volta, casem-se, plante, dê suas filhas em casamento, vivam, cultive a certeza de que um dia Deus fará uma grande obra na vida de vocês. Que Deus faça algo dentro do seu coração, que Deus lhe encha de esperança, que Deus faça você conseguir olhar para a sua luta, como talvez o salmista olhou para as dele, dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte. E é inevitável a pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez um monte onde inimigos estão acampados,
E eu aqui no vale, olhando para as lutas, para as dificuldades, para os inimigos que me cercam, fico sem esperança. Então, quando eu elevo os meus olhos para o monte, a pergunta é inevitável: de onde me vem o socorro? Para Ezequiel, quando olho para os vales de ossos secos, pergunto: de onde vem esperança? Ezequiel pode responder dizendo: o Senhor é a minha esperança. Tu podes, Senhor, tu podes. O salmista respondeu dizendo: a minha esperança, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você que é hoje a ponta final, você que é o destino dessa mensagem, talvez hoje você deva dizer como Ezequiel: Senhor, tu podes. Talvez, se você tivesse uma visão hoje acerca de algumas coisas da sua vida, você saberia qual é o seu vale de ossos secos. E a pergunta do Senhor continua ecoando, e para cada um ela ecoará de acordo com o seu vale de ossos secos. Pode este homem ou essa mulher ter um avivamento espiritual e ser mais fervoroso do que foi um dia? Pode esse casamento ao fio, seguro por um fio, pode esse casamento se tornar um casamento glorioso? Pode essa pessoa voltar a ter fé? Pode esse momento de quebradeira financeira, pode haver uma restauração? Tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, é possível. Se o Senhor quiser, acontecerá. Diz o que eu tenho que dizer, Senhor. Me diz, Senhor, o que eu tenho que falar. Me diga, Senhor, como eu tenho que agir. Me diga como eu tenho que me conduzir. Mostre-me, Senhor, o passo a passo da restauração. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Feche os seus olhos, querido, aí. Você que está na sua casa também. Se tens um vale de ossos secos, que você sabe nominar, que você sabe qual é, que você sabe o que é, diante do seu vale de ossos secos, a pergunta que ecoa é: será que pode mudar? Responda ao Senhor nessa noite dizendo: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Oh, querido, talvez Deus diga para você, aí no íntimo do seu coração, talvez Deus diga para você: profetiza, filho meu. E Ele vai te dizer, Ele vai te conduzir, Ele vai tomar-te pelas mãos, vai guiar-te como guiou Ezequiel, e você viverá a restauração de Deus para o seu vale de ossos secos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos aqui presentes, oro pelos meus irmãos que estão em casa e por qualquer pessoa que depois de algum tempo tiver acesso a essa mensagem nas redes sociais, nos canais, nas mídias da igreja. Ó Deus, que essa mensagem seja sempre nova para o coração do necessitado. Ó Espírito Santo do Senhor, Tu sabes, ó Deus, Tu sabes qual é o vale de ossos secos deste homem, Tu sabes qual é o vale de ossos secos dessa mulher, Tu sabes, Senhor, qual é a dificuldade dele e dela, e sabes, Senhor, como trazer vida, como trazer restauração, como trazer esperança, Senhor, e nós clamamos a Ti nessa noite, suplicamos porque estamos entre amigos, Senhor,
E oramos não só por nós e pelos nossos vales de ossos secos, mas uns pelos outros oramos, dizendo: Senhor, restaura. Ó Deus, não há impossível para o Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, descansamos em Ti, Senhor.